um encontro com uma pessoa, Jesus Cristo. E esse encontro se dá a partir das situações vitais que cada um tem. Então, a pessoa que tem as tendências homossexuais, que optaram por uma atração por pessoas do mesmo sexo, a igreja quer acolhê-las, quer dar a elas todas as oportunidades para que vivam esse encontro pessoal com Cristo. Não é uma simples tática, mas é a razão de ser da igreja. Dificilmente as pessoas entendem que essa essência do cristianismo, encontrar-se com Cristo, ganhar um maior conhecimento de Cristo, amar a Cristo, não se reduz a uma estratégia para atrair as pessoas. É a mensagem que a igreja anuncia desde o princípio da sua história e anunciará até o final dos tempos. E não é volto a dizer, uma tática. É a sua essência, é a sua missão, é a sua identidade no meio do mundo. Considerando, portanto, que todas as pessoas que têm a tendência homossexual como pessoas também dignas desse encontro, eu quero dizer que nos tempos atuais, onde se tomam posições muito radicais a favor ou contra, não se pode perder de vista nunca que um bispo, um sacerdote, um leigo, qualquer pessoa que tem nas suas relações humanas e pastorais a oportunidade de encontrar-se com uma pessoa que tem a tendência homoafetiva, cabe a nós, cada um de nós, ver o que estamos fazendo para que essas pessoas possam encontrar-se com Cristo, possam conhecer a Cristo, possam amar a Cristo, porque Cristo veio para todos e veio para salvar a todos e morreu por todos na cruz. Por outro lado, a igreja não pode ser ela a dona da verdade, porque a verdade pertence a Deus. E Deus, no seu projeto criador, a favor de toda a humanidade, criou dois modos pessoais de ser: o ser homem e ser mulher. Isso não é uma discussão acadêmica ou tampouco um produto cultural de uma época. É o plano criador de Deus. A natureza nós vemos sempre o ser macho e o ser fêmea. Há nas mais primitivas formas de vida os seres assexuados, mas a partir de uma escala da natureza nós vamos encontrando seres sexuados e distintos em vista. Mas ao olhar o homem e a mulher, Deus não pensou apenas na também uma das finalidades, mas pensou sobretudo na complementaridade e na plenitude da própria identidade sexual, como homem e como mulher. Isso traz consigo uma realidade bastante exigente, mas ao mesmo tempo bastante acessível, que nas relações entre homem e mulher deve existir uma distinção fundamental, que é o meu modo de ser masculino deve servir para complementar o modo de ser feminino. E essas relações sejam
no âmbito familiar, seja no âmbito social, seja no âmbito matrimonial, não é uma opção cultural, é um projeto de Deus, é um desenho irretocável que Deus fez ao criar a humanidade. Dizem que a homossexualidade era, no princípio, uma opção, depois se dizia que era uma condição natural, depois se dizia que era um direito das pessoas escolherem a sua identidade, e hoje em dia já se fala que a homossexualidade é uma identidade que as pessoas têm a liberdade de escolher ao longo de sua vida quando não se encontram bem com o seu corpo, quando o sexo biológico não é mais o determinante, mas sim a escolha livre e dentro da cultura na qual a pessoa é criada. Não vou falar em concordância nem discordância com essa tese, mas eu quero dizer, mais uma vez, que o homem, quando se erige naquele ser que quer determinar como deve ser a natureza, como deve ser a criação, sempre quando ele quis ser o árbitro da criação, o que aconteceu foi justamente uma grande destruição da natureza. Isso vemos tanto no mundo da ecologia, como também no mundo da humanidade. O homem que quer ser árbitro da natureza, determinar como deve ser a natureza. E a natureza humana, ela é bissexuada. Tem a identidade masculina e a identidade feminina. Volto novamente a lembrar o que dizia ao princípio. Ao fazer a precisão sobre a identidade sexuada como masculina e feminina, não estou, e nem a igreja está, condenando, discriminando e fazendo uma violência contra os homossexuais. Apenas estamos dando a todos a oportunidade de encontrar uma verdade, e que não é uma verdade que seja simplesmente o produto de uma cultura, mas é uma verdade que vem de Deus e é irrevogável. Isso não significa, de jeito nenhum, uma censura, nem uma violência contra aqueles que optaram por ter uma vida homoafetiva. Significa simplesmente a realidade, a verdade. Há documentos e há pronunciamentos e há muitos estudos feitos pelos papas, por teólogos e o magistério da igreja a respeito da homossexualidade, a respeito da ideologia de gênero, e que nós, como católicos, temos que procurar conhecê-los. Mas uma das mais acolhedoras e profundas palavras que encontramos entre esses documentos do magistério da igreja está aquela orientação pastoral para as pessoas homossexuais, escrita em 1986 pela Congregação da Doutrina da Fé, a cuja frente estava o cardeal Joseph Ratzinger, futuro Papa Bento XVI. E ele, com aquela sua inteligência e humildade, e ao mesmo tempo o acolhimento a todos que pensavam diferente dele, ele deixou bem claro nesse documento que a Igreja faz uma caridade e uma prudência muito precisa a distinção entre pessoas com tendências homoafetivas e pessoas que praticam atos sexuais contrários à natureza, como acontece entre pessoas que, por não apenas terem a tendência, mas levarem à prática o sexo anal,
a busca do prazer, sem haver a complementação mútua entre o homem e a mulher, e sem estar aberto à transmissão da vida, e diz, isso sim, esses atos dos homossexuais, das lésbicas, dos travestis, dos transexuais, esses atos estão desordenados com relação à natureza. Mas a pessoa, pela sua simples tendência, não está desordenada, não está contrária à natureza, porque ela está tendo a tendência, mas continua mantendo a sua identidade, continua cultivando a sua castidade para poder integrar plenamente a sexualidade na sua pessoa. Acrescento ainda mais, nessas minhas palavras. A Igreja, com a sua sabedoria milenar e tendo passado por todos os tipos de cultura, sempre defendeu o sexo do homem e da mulher. Inclusive naqueles períodos em que se condenava, simplesmente por ser um ato matrimonial, um ato de amor, condenava-se aquela relação íntima, porque diziam alguns hereges que tudo que era do corpo era proveniente do princípio do mal, e portanto tudo seria desordenado, tudo seria pecado e tudo seria condenado. E a Igreja não permitiu que esse erro se difundisse, e com toda a precisão falou da santidade do ato íntimo, do ato entre o homem e a mulher no matrimônio, vivido com respeito, aberto à transmissão da vida, vivido com amor. Portanto, a Igreja, na sua história, mesmo sendo mal compreendida e até rotulando o seu passado como um passado condenatório do sexo, a realidade histórica é o contrário. A homossexualidade sempre existiu, mesmo no mundo pagão. E a Igreja nunca deixou de falar da bondade e da sacralidade da sexualidade humana, do valor profundo do ato íntimo entre o homem e a mulher e da beleza da transmissão da vida através desse ato íntimo. Inclusive, conhecemos hoje, no meio dos homossexuais, muitos casais homoafetivos que, não por razões religiosas, como eu estou mencionando agora, mas por razões sensatas, por razões experimentais, defendem o mesmo que a Igreja defende. Defende o matrimônio como uma realidade entre o homem e a mulher, defende a transmissão da vida como um fruto do amor entre o homem e a mulher, na entrega total de um a outro, corpo e alma, dentro do casamento, reconhece a profunda necessidade que as crianças têm de serem educadas dentro de um lar, formados por um homem e por uma mulher. E são pessoas que vivem a sua homossexualidade, não só no plano da tendência, como também no plano das ações. E com uma sensatez e com ao mesmo tempo, uma coragem muito grande, sabe dizer em público qual é realmente a normalidade da vida sexuada e qual é a profunda necessidade da educação de uma criança na sua relação com duas pessoas distintas na sua sexualidade e que se complementam e que se enriquecem mutuamente. Eu queria apenas ler para aqueles que nos assistem umas palavras do documento da Igreja, onde se fala da sexualidade, que foi um dos a colocar esse tema em evidência no magistério da Igreja. É um documento que é datado de 1975,
onde, naquela ocasião, o Papa Paulo VI dizia: indubitavelmente, na atividade pastoral, estes homossexuais devem ser acolhidos com compreensão e apoiados na esperança de superar as próprias dificuldades pessoais e a sua inadaptação social. A sua culpabilidade deve ser julgada com prudência. No entanto, não se deve empregar nenhum método pastoral que reconheça uma justificação para estes atos por considerá-los em conformidade à condição dessas pessoas. Segundo a ordem moral objetiva, as relações homossexuais são atos destituídos de sua regra essencial e indispensável. São condenadas na Sagrada Escritura como graves depravações e apresentadas aí também como uma triste consequência de uma rejeição de Deus. Esse juízo da Escritura Sagrada não permite concluir que todos aqueles que sofrem de tal anomalia são, por isso, pessoas responsáveis, mas atesta que os atos da homossexualidade são intrinsecamente desordenados, que não podem, em hipótese alguma, receber qualquer aprovação. Então, você vê isso desde 1975. A Igreja sempre, por aquelas razões iniciais que eu dei, dignidade da pessoa humana, cada pessoa é amada por si mesma, porque Deus as criou por amor e para o amor, né, que se deve respeitar, que se deve acolher. Então, a Igreja não tem mudado a sua posição. Tem o primeiro documento que, de forma assim bem direta, falou da homossexualidade foi esse documento de 1975, intitulado Algumas Questões da Ética Sexual. E vejam a clareza e a bondade de tais palavras, né? Na atividade pastoral, os homossexuais devem ser acolhidos com compreensão, apoiados na esperança de superar as suas próprias dificuldades. A sua culpabilidade deve ser julgada com prudência, né? E são pessoas que devem, muitas vezes não são pessoalmente responsáveis pelo que elas têm como uma história afetiva, como uma história da própria sexualidade. Então, apenas aqui precisa, com todas essas letras, que os atos de homossexualidade são contrários à natureza, mas a pessoa que as pratica são vistas com esse olhar cheio de bondade e de amor. E se nós, como católicos, né, seguimos esses passos pastorais, com certeza estaremos dando a essas pessoas a oportunidade de elas se encontrarem com Cristo, de elas se verem amadas por Jesus Cristo e de elas terem em Jesus Cristo aquele que realmente pode torná-las pessoas plenas, pessoas dignas, cada vez mais dignas, e pessoas capazes de cultivar em si próprias e nos seus relacionamentos aquela bem-aventurança que Jesus Cristo apontou como uma das mais belas. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, o valor da castidade, da pureza, como um caminho de não só um relacionamento, mas ver a bondade e a misericórdia de Deus presente na vida de todos. Quero terminar as minhas palavras sobre esse tema da homossexualidade com essas palavras do Papa Francisco, né, que não deixe que nos roubem a esperança, não deixe que nos roubem a alegria, não deixe que nos roubem a verdade. São palavras do seu primeiro documento que ele escreveu sobre a alegria do Evangelho. Então nós temos que ver que a esperança, a alegria e a verdade também devem ser apresentadas às pessoas com a tendência homossexual, para que elas encontrem na Igreja aquelas pessoas que vão defender, preservar
e enriquecê-las com esses 3 tesouros: esperança, alegria e verdade, e que elas não sejam roubadas, né? Na esperança, na alegria e na verdade, por aquelas outras pessoas que dizem que tudo é normal, tudo está aprovado, né? Que a igreja não entende essas pessoas e a igreja condena essas pessoas. Isso não é a realidade da igreja com relação à homossexualidade. Por isso, eu quis acentuar desde o princípio dessa minha exposição o que cada pessoa é amada, querida por Deus por si mesma. Espero que todos vocês possam sentir, né, um ânimo muito grande de viver no mundo dessas diferenças, mas ao mesmo tempo proporcionando às pessoas essas 3 grandes mensagens. Esperem tudo de Deus, alegrem-se na castidade e busquem a verdade da sua sexualidade. Que Deus abençoe a todos e que estejamos assim bastante abertos a esse trabalho pastoral e que preparemos-nos para esse grande evento que teremos em 2018 com a vinda do professor e teólogo Christoph West para nos falar da sexualidade e afetividade. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.